Química sexual: a boa, a ruim e a imprevisível. Muitos homens e mulheres tentam descrever a atração sexual em termos muito simplistas ou altamente intelectualizados. Por exemplo, alguns homens e mulheres acham que a atração sexual é 90-99% sobre aparência física. Não é verdade, especialmente para as mulheres. A atração sexual é especificamente baseada em vocês terem frequentado a mesma faculdade ou em serem próximos em idade? Não. A química sexual é sobre um homem e uma mulher terem sido criados por pais que compartilhavam o mesmo grau de moral, valores e princípios? Não. Eu fiz uma pesquisa aleatória com mulheres no Facebook usando o SurveyMonkey.com, perguntando o que as excita nos homens, o que as desanima e o que é importante para elas em um parceiro sexual. As respostas foram extremamente variadas. Houve muito poucas características que foram escolhidas de forma unânime. Por exemplo, aqui estão algumas características em que as mulheres ficaram quase divididas, ou seja, aproximadamente 45-55% das mulheres disseram que eram indiferentes a esses atributos pessoais, ou os consideravam sem importância, enquanto a outra parcela classificou esses atributos como importantes a extremamente importantes, como um gatilho sexual. O comprimento ou a grossura do pênis do homem. Aparência, só o rosto. Aparência, só o físico. Nível de educação acadêmica do homem. Senso de humor e inteligência rápida do homem. Nível de sucesso na carreira ou riqueza do homem. Potencial do homem para ser um bom pai para os filhos. Houve apenas 4 características que chegaram perto de ser descritas de forma quase unânime como altamente desejáveis e um grande tesão. A disposição do homem em passar uma boa parte do tempo livre com uma mulher de interesse, os hábitos de higiene e cuidados pessoais do homem, nível geral de inteligência e bom senso, nível geral de confiança e habilidade de conversa. Outra característica que chegou razoavelmente perto de ser unânime na minha pesquisa foi o grau de safadeza. O interessante nisso foi que até mulheres que se descreviam como um pouco certinhas ou puritanas acharam safadeza no homem um tesão. Com base em algumas das minhas experiências com mulheres, isso não me surpreende nem um pouco. Resumindo, mulheres diferentes acham características muito diferentes nos homens sexys. Algumas mulheres gostam de homens com tatuagens e brincos, enquanto outras odeiam completamente esse tipo de homem. Algumas amam homens que ganham 5 ou 6 dígitos por ano e têm alto status social, enquanto outras não dão a mínima para isso na hora de ficarem sexualmente excitadas e eroticamente satisfeitas. Aqui está o único fato puro que você pode dizer sobre a atração sexual. Se você tem a capacidade de deixar uma mulher sexualmente excitada, há mais de 50% de chance de conseguir transar com ela, pelo menos uma vez. Muitos homens colocam o carro na frente dos bois quando o assunto é mulher e sexo. Eu escuto homens falando o tempo todo sobre o desejo de transar com mulheres, mas muitos desses homens nunca enfatizam o conceito de excitação sexual e sedução. Você pode ser um chefe profissional e preparar a refeição de mais alta qualidade do mundo, mas se servir para uma mesa de pessoas que não estão com fome, você simplesmente perdeu seu tempo. Outro erro que tanto homens quanto mulheres cometem é permanecerem no escuro sobre o conceito de química sexual. Química sexual é tudo, especialmente se você está pensando em namorar alguém de forma monogâmica a longo prazo. Você absolutamente precisa desenvolver e manter um alto grau de química sexual para que um casamento ou qualquer relacionamento monogâmico dure indefinidamente. Às vezes você consegue prever a química sexual, outras vezes não. Se você voltar ao capítulo 1 e refletir sobre muito do que eu escrevi lá, vai ver que uma grande parte do que te excita ou tem potencial para te excitar e do que te desanima ou definitivamente te desanima está relacionada ao seu grau de programação social e, mais importante, ao quanto você adere a essa programação social. A maioria dos homens e mulheres tem 3 grupos de preferências e gostos sexuais: normal, safado, kinky e perverso.
O que você coloca em cada categoria é algo muito único e altamente subjetivo para cada indivíduo na sociedade moderna. Eu descreveria geralmente as preferências sexuais normais como aquelas atividades que até a pessoa mais religiosa, puritana e conservadora do planeta consideraria aceitável. A maioria das pessoas do extremo conservador tende a só aceitar sexo para procriação, não para recreação. Então, por exemplo, se você está transando na posição missionária com seu marido ou esposa às 23 horas no quarto, a maioria das pessoas chamaria isso de atividade sexual normal. Sexo safado geralmente é considerado qualquer forma de sexo mais voltada para prazer casual e recreação do que para reprodução, especialmente se for fora do casamento ou de um relacionamento monogâmico de longo prazo. Por exemplo, se eu participasse de um homenagem a três com duas mulheres, a maioria dos conservadores provavelmente me rotularia como safado, mesmo que muitos atores e atrizes pornôs ou pessoas envolvidas em swing e relacionamentos poliamorosos considerassem um trio algo normal. Sexo perverso tradicionalmente é visto como sexo considerado antinatural. Por exemplo, durante anos a homossexualidade foi considerada perversa. Em séculos anteriores, até sexo oral e anal entre heterossexuais era amplamente visto como perverso e antinatural. Por quê? Porque sexo anal e oral não têm potencial de gerar gravidez e reprodução humana. Eu namorei pelo menos umas 5 mulheres na vida adulta que eram totalmente contra sexo anal ou oral. Elas falavam coisas do tipo, só a gente pervertida faz esse tipo de coisa. Eu raramente discuto com mulheres sobre o que é normal, safado ou perverso. Essa é uma discussão que nenhuma duas pessoas com opiniões e experiências diferentes vão ganhar. Eu adoro receber sexo oral de uma mulher. Se isso me faz um pervertido, que seja. Raramente encontrei um homem que não gostasse de boquete. Acho que os homens da sociedade que são totalmente contra boquete representam menos de 1% dos homens. A forma como você enxerga o sexo vai ter um papel muito grande no desenvolvimento e na manutenção da sua química sexual com uma parceira escolhida. Se você vê uma atividade sexual específica como normal, mas sua parceira percebe a mesma atividade como perversa, vocês vão ter problemas. Você não precisa ser gêmeos filosóficos com alguém do sexo oposto para desenvolver química sexual, mas você e uma potencial parceira precisam estar, de modo geral, na mesma página. Se você fica muito excitado com algo e sua potencial parceira fica muito desanimada com a mesma coisa, a química sexual entre vocês vai ser de curta duração ou, pior, inexistente. Para haver química sexual entre um homem e uma mulher, também precisa existir algum tipo de dinâmica yin e yang. Alguns chamam isso de dinâmica masculino-feminino, outros de dominante e submisso, alguns poucos de união agressivo-passivo. Qualquer filosofia ou dinâmica que você adote, todas as dinâmicas mencionadas acima têm um alto grau de validade em termos de como sua personalidade e comportamento sexual como homem vão se encaixar com a personalidade e comportamento sexual de uma mulher. De modo geral, se tanto o homem quanto a mulher tiverem personalidades muito dominantes, egoístas, agressivas ou do tipo alfa, há uma grande chance de que esses dois não cliquem sexualmente a longo prazo. É parecido com um homem e uma mulher que são ambos muito passivos, complacentes, sensíveis ou submissos. Nesse cenário, a mulher geralmente vai ficar muito entediada e vai desejar a companhia sexual de um homem mais alfa e dominante. Aqui está um erro gigantesco que tanto homens quanto mulheres tendem a cometer. Só porque você gosta de alguém como pessoa em geral, não significa necessariamente que você e essa pessoa terão uma química sexual boa ou ótima. Por outro lado, só porque um homem ou uma mulher tem vários aspectos da personalidade e comportamento que te irritam, te chateiam ou te frustram, não significa que você não teria uma boa ou ótima química sexual em um relacionamento curto ou longo. Eu consigo pensar em várias mulheres que eu classifico e percebo como boas e doce, com as quais eu não tenho absolutamente nenhuma química sexual. Por outro lado, consigo pensar em outras mulheres com quem interagi de vez em quando e que me irritam pra caralho, mas com as quais acabei tendo alguns dos melhores sexos da minha vida. Não sei quantas conversas eu já tive com mulheres em que elas listam uma série de reclamações e críticas do namorado ou marido atual.
Mas quando eu pergunto por que você ainda tá com esse cara, elas admitem relutantemente que é porque o cara faz elas gozarem várias vezes no ponto G ou no clitóris na cama. Tive uma mulher com quem conversei pouco antes de escrever este livro que me disse: "Eu não suporto meu ex-namorado, ele é um completo babaca, mas eu ainda deixo ele me comer, mesmo ele tendo outra namorada agora, porque ele é o único cara com quem eu já estive, sexualmente, que sabe acertar meu ponto de um jeito que sempre me faz esguichar. Eu sempre gozo muito, muito forte quando meu ex me come, mas fora do sexo eu não aguento ficar perto dele. Ele me tira do sério." Eu colocaria toda a química sexual entre homens e mulheres heterossexuais em 3 categorias gerais: boa, ruim e imprevisível. Vamos começar pela química sexual ruim. Química sexual ruim. Eu dividiria a química sexual ruim em 2 subcategorias: inexistente e abusiva ou prejudicial. Realisticamente, nenhum homem ou mulher neste planeta vai ter química sexual com cada membro do sexo oposto que cruzar o caminho dele ou dela. Se você é homem, há mulheres que nunca, jamais vão decidir transar com você. Não seja iludido. Eu rio alto quando vejo artistas da pegação escrevendo e vendendo livros que fazem afirmações do tipo: se você ler este livro, vai conseguir seduzir qualquer mulher para a cama que você conhecer. Qualquer mulher, até mulheres de outros países. Sei. Geralmente, eu consigo perceber nos primeiros 10 a 15 minutos na presença de uma mulher se nós temos química sexual 0, baixa, média ou alta. Na grande maioria das vezes, eu simplesmente sinto, às vezes até antes de qualquer um de nós abrir a boca. Sempre que você interage com frequência com uma mulher e ela só te dá atenção platônica em grande quantidade e te trata como um irmãozinho de brincadeira, isso significa que ela não sente química sexual com você, pelo menos não agora. O segundo tipo de química sexual que é ruim é quando rola um fogo danado com alguém que, no fundo, é uma péssima notícia ambulante, sacou? Tipo, você sente aquela atração louca por uma mina que já foi presa várias vezes por posse de cocaína, ou que tem um histórico pesado de negligenciar os filhos. Ou, se você é mulher, sente essa química forte com um cara que te agride, física, verbal, emocionalmente, tudo junto e misturado. Pô, mesmo que na cama a coisa pegue fogo, que te deixe excitado pra caramba e satisfeito na hora, brother, tem que dar um jeito de ficar bem longe dessa pessoa. Não tô falando daquele ex ou daquela crush que simplesmente te irrita, que dá aquela chilique boba, não. Tô falando de gente que vai te derrubar de verdade como ser humano. Vai te puxar pra baixo, bagunçar sua cabeça e, no final das contas, transformar sua vida num caos total, um mar de sofrimento e problema atrás de problema. Cara, química sexual boa é aquela que simplesmente flui. Você já esteve perto de uma mulher e percebeu que ela não para de te olhar? Você também não para de olhar para ela. Ela sente necessidade de ficar mão boba com você e você retribui e fica mão boba também. Esses são 2 sinais gerais de boa química sexual. A boa química sexual geralmente vem de uma combinação de atração física, interesses parecidos, amor pela personalidade um do outro e uma boa sensação de yin e yang entre vocês dois. Química sexual boa não é complicada. Se você adora receber sexo oral e a mulher adora dar sexo oral, vocês vão clicar imediatamente. Se você gosta de dominar eroticamente uma mulher na cama e ela adora ser extremamente submissa ao parceiro masculino na cama, vocês vão se dar perfeitamente. Cara, química sexual imprevisível é aquela que pega a gente de surpresa total, sacou? Você já viu uma mulher muito inteligente e educada, com vários diplomas universitários, transando com um homem que desistiu do ensino médio? Ou um homem meio nerd e geek ficando com uma mulher desbocada, sexy, urbana e cheia de malandragem de rua? Se você nunca viu, eu já. Isso é o que eu chamo de química sexual imprevisível. Em outras palavras, no papel, o homem e a mulher não parecem ser um bom par sexual com base nas suas peculiaridades, características e atributos. Mas quando esses dois se juntam, faíscas voam de todo tipo entre eles. Eu também já vi o oposto acontecer bastante.
Às vezes conheço um casal que parece perfeito um para o outro no papel, mas depois descubro que esse casal tem quase zero química sexual, e os dois estão traindo um ao outro. Eles mantêm uma fachada feliz em público, mas atrás de portas fechadas estão entediados mortalmente um com o outro. Aqui vai um aviso para todos os homens e mulheres que estão lendo este livro agora. Você não pode simplesmente intelectualizar a atração sexual e a química sexual. O desejo de transar com um homem ou uma mulher não é uma decisão puramente intelectual. Muito do desejo sexual é hormonal, instintivo e subconsciente. Volte ao capítulo 1, onde falo sobre a disposição da mulher em aderir à sua programação social versus querer ceder aos seus desejos crus e impulsos emocionais. Muitas vezes isso cria conflitos internos na mulher e contradições escancaradas que deixam os homens confusos. É por isso que você vê tantas mulheres dizendo «eu quero um cara legal como namorado ou marido», mas depois você vê a mesma mulher numa balada com um ex-presidiário ou com um cara que tem fama consolidada de pegador incorrigível e mulherengo. A inteligência dessa mulher provavelmente disse a ela que esse cara não é o tipo certo para ela, mas o senso inato de sensualidade e os instintos biológicos dela se conectaram com esse cara em algum nível emocional ou subconsciente, e os dois clicaram, mesmo que no papel pareçam uma combinação inadequada grotesca. Homens e mulheres precisam lembrar e perceber. Você nem sempre escolhe de quem vai se apaixonar ou de quem tem potencial para te deixar loucamente excitado. De novo, atração romântica ou sexual não é baseada unicamente e especificamente em fatores intelectuais, como nível de educação ou interesses em comum. Não existem sinais 100% certeiros de boa ou ótima química sexual até você realmente transar com a mulher. Mas existem sim certos sinais de linguagem corporal que você pode observar nas mulheres, seja antes de conversar com elas ou durante a conversa. Aqui estão alguns dos sinais de linguagem corporal que eu presto atenção desde o momento em que vejo uma mulher até o momento em que estou totalmente engajado numa conversa com ela. A maneira como a mulher usa os olhos, a maneira como a mulher anda e se move, se a mulher permite que você invada o espaço dela, como ela cruza as pernas quando está sentada, se a mulher lambe os lábios com frequência, se a mulher fica mão boba com você, ou pelo menos permite que você fique mão boba com ela, a qualidade e o tom da voz da mulher enquanto conversa com você. Os olhos da mulher. Provavelmente não existe nenhum traço físico que eu preste mais atenção numa mulher quando entro no modo sedução do que os olhos dela. Os olhos de uma mulher te contam praticamente tudo o que você precisa saber sobre ela. Os olhos são a janela da alma, do caráter e da sensualidade inata dela. 90% das vezes, consigo perceber se uma mulher é certinha ou safada só pela maneira como ela usa os olhos. Dá para saber se ela é pretensiosa ou pé no chão, observando como ela usa os olhos. Mulheres que adoram transar e que já foram bem fodidas na vida tendem a usar os olhos de forma naturalmente mais sedutora. Mulheres virgens ou que são indiferentes ao prazer sexual e ao gozo tendem a ter um olhar completamente diferente. Por exemplo, mulheres virgens geralmente têm um olhar muito inocente e ingênuo a maior parte do tempo. Eu raramente abordo uma mulher se ela não me der pelo menos 2 ou 3 segundos inteiros de contato visual direto. Se a mulher só me olha por um microsegundo e logo desvia para outra pessoa ou para outra coisa, 99% das vezes eu não abordo essa mulher. Eu assumo que ela não tem interesse nenhum em conversar comigo. O grau de contato visual de uma mulher com você geralmente é o primeiro convite dela para você perceber que ela quer conversar e ver quem você é. Mulheres interessadas têm olhos quentes. Mulheres interessadas em conversar com você normalmente vão ou A. te dar um olhar longo e direto, ou B. mostrar várias instâncias curtas e rápidas de contato visual direto, alternando com o olhar para o lado ou para o chão. Sempre olhe diretamente nos olhos das mulheres. A forma como a mulher anda e se move. Eu me lembro que na faculdade, um amigo meu e eu estávamos vendo uma mulher atravessar o campus e meu amigo disse: "Dá pra ver que essa mulher adora ser fudida. Olha só o jeito que ela anda." Tem muita verdade nesse comentário dele. Pode discordar se quiser,
mas a maioria dos homens que eu conheço, junto comigo, concorda com isso. Mulheres que têm alto interesse em prazer sexual e gozo geralmente se portam de forma diferente das mulheres muito certinhas, inexperientes sexualmente ou indiferentes ao sexo. Tem exceções aqui e ali, sem dúvida, mas de modo geral, mulheres abertas a conhecer homens novos para transar tendem a andar e se mover mais devagar e suavemente do que as do tipo certinhas. Todo o movimento delas é feminino, suave, gracioso e sensual. Uma mulher que não está interessada em conversar ou transar com você geralmente anda apressada ou de forma sacolejante. Às vezes, os movimentos dela são mais masculinos do que femininos. Se a mulher permite que você invada o espaço dela, logo depois do contato visual, essa característica é muito importante. Quando você se aproxima de uma mulher, ela A. se aproxima de você, B. fica parada, ou C. se afasta de você. Se a resposta for A ou B, você está bem encaminhado. Se for C, muito provavelmente você está encrencado. A maioria dos especialistas em linguagem corporal diz que a faixa de 3 pés, cerca de 90 centímetros, é a diferença-chave entre interesse e desinteresse. Se a mulher mantém mais de 90 centímetros de distância de você, isso geralmente significa que ela é indiferente a você, ou pior, simplesmente não sente atração sexual por você. Se a mulher permite que você chegue a menos de 90 centímetros dela, isso normalmente significa que ela tem algum grau de atração romântica ou sexual por você. Nem sempre, mas na maioria das vezes. A maneira como a mulher cruza as pernas. Anos atrás, uma mulher me contou um segredinho. Ela disse: Alan, quando uma mulher cruza e descruza as pernas várias vezes, ou esfrega as coxas uma na outra na sua presença, isso geralmente significa que ela está atraída por você e que algo em você está deixando ela excitada. Tenho que admitir, a maioria das mulheres com quem eu acabei me conectando romanticamente ou sexualmente realmente cruzava e descruzava as pernas ou esfregava as pernas uma na outra bastante na minha presença. Então tem muita verdade no que minha amiga me falou. Mulheres que lambem os lábios com frequência. Quando estiver perto de uma mulher, sempre preste atenção no quanto a língua dela está ativa. Mulheres que adoram beijar geralmente têm línguas muito ativas. Da mesma forma, mulheres que gostam tanto de penetração quanto de sexo oral tendem a ter línguas muito ativas e lambem os lábios bastante. Eu notei que quando estou com uma mulher que tem muito pouco interesse romântico ou sexual em mim, ela quase nunca ou nunca deixa a língua sair da boca. Em contraste, quando penso na maioria das mulheres com quem eu acabei namorando ou transando casualmente, no mínimo 80 a 90% delas lambiam os lábios com bastante frequência. Se você reparar, quando empresas criam propagandas sensuais e eroticamente provocantes, geralmente colocam foto de mulher com a língua no lábio superior. Quando a mulher fica mão boba com você. Se você leu meu livro anterior, Direto e Sem Rodeios, eu fiz uma autopromoção leve sobre minha capacidade aguçada de ler linguagem corporal de homens e mulheres. Já aconteceu de eu observar um casal por apenas 10, 15 minutos e imediatamente saber se um deles está traindo ou se eles vão terminar em breve. Às vezes minhas previsões deixaram amigos e conhecidos completamente pasmos. Muitos deles me perguntam: como você sabia que fulano e ciclana não iam durar como casal? Que sinais eles deram? Eu não vi eles brigando nem nada. Como você soube? Muito disso tem a ver com as características de linguagem corporal que eu já mencionei. Mas o indicador número 1 de um casal com bom relacionamento versus um casal mediano ou à beira do término é a frequência com que eles se tocam. Quando um casal está realmente apaixonado e tem alto grau de paixão e química sexual no relacionamento, eles não conseguem tirar as mãos um do outro. Quase todo casal que eu vi com um relacionamento realmente ótimo tinha a tendência de se tocar bastante e dar beijinhos o tempo todo. Por outro lado, quase todo casal que eu vi com química no máximo mediana e, na pior das hipóteses, diminuindo a cada segundo, o homem e a mulher quase nunca ou nunca se tocavam ou se beijavam.
Quando você conhece uma mulher pela primeira vez, se ela estiver realmente atraída por você, ela vai tocar repetidamente sua cabeça, seu rosto, seus ombros, seu peito, suas coxas, suas mãos ou seus braços. Às vezes, isso nem é um gesto consciente, ela provavelmente nem percebe que está fazendo, mas faz. Uma vez que uma mulher de interesse fica a mão boba comigo, eu entro no modo sedução quase imediatamente. Qualidade e o tom da voz da mulher. Provavelmente vou falar mais sobre essa característica no próximo capítulo, mas digo rapidamente aqui. Mulheres que têm uma natureza eroticamente desinibida e altamente sensual tendem a se expressar verbalmente de forma bem diferente das mulheres certinhas, inexperientes sexualmente ou indiferentes ao prazer sexual e ao gozo. Mulheres que genuinamente adoram transar costumam ter vozes muito femininas e sedutoras. Nos primeiros 3 a 5 minutos que falo com uma mulher, eu presto muita atenção no tom e na qualidade geral da voz dela. Muitas mulheres te mostram o quanto são safadas, não tanto pelas palavras específicas que usam na conversa, mas pela voz. Quando penso na maioria das mulheres que eu seduzi para transar comigo em 24 horas ou menos depois de conhecê-las, no mínimo 3/4 delas eram mulheres com vozes muito calmas, relaxadas, altamente femininas e sedutoras. Meu irmão mais velho, Stephen, vive me zoando por causa do meu amor e atenção às vozes das mulheres. Ele já me disse, mano, eu percebo que você analisa a voz das mulheres o tempo todo. Você é tipo um conhecedor de vozes femininas. Eu diria que você é viciado em voz. A avaliação brincalhona dele é válida. Eu dou o mesmo grau de importância à voz de uma mulher que a maioria dos homens dá ao rosto ou ao corpo dela. Um dos meus irmãos de fraternidade já disse, Alan, você é um dos caras mais auditivos que eu já conheci na vida. Você pode aprender muito sobre o nível de erotismo e sexualidade de uma mulher prestando atenção aos olhos dela, à forma como ela se move e anda, ao jeito como usa a língua e os lábios, ao modo como cruza e descruza as pernas, ao modo como ela te toca ou permite que você a toque e ao modo como ela se expressa verbalmente. Dedique tempo para desenvolver seu sexto sentido para os sinais de linguagem corporal das mulheres. Isso com certeza vai te beneficiar a longo prazo sempre que você identificar uma mulher de interesse e, por fim, abordá-la e iniciar uma conversa com ela. Resumo rápido até aqui. Existem muito poucas características e atributos masculinos que são um tesão ou desânimo unânime para a vasta maioria das mulheres na sociedade. Algumas mulheres amam um homem muito bonito, enquanto outras são indiferentes à aparência. Algumas amam homens com pênis longo ou grosso, enquanto outras não dão a mínima para o tamanho do pênis. Os tesões e desânimos sexuais geralmente variam de mulher para mulher. A maioria dos homens e mulheres tende a colocar as preferências e atividades sexuais dos outros em 3 categorias: normal, safado e perverso. Sexo normal representa sexo dentro do casamento ou relacionamento monogâmico, que pode levar à gravidez e reprodução. Sexo safado geralmente representa sexo de curto prazo, não monogâmico ou recreativo. Sexo perverso é geralmente categorizado por muitos na sociedade como atividades sexuais que não têm potencial de levar à gravidez e reprodução. Todos esses termos e categorizações são altamente subjetivos e podem variar de pessoa para pessoa. Desenvolver química sexual com alguém do sexo oposto não é uma decisão inteiramente ou unicamente intelectual. Há muitos fatores emocionais, hormonais, instintivos e subconscientes que contribuem para com quem desenvolvemos química sexual poderosa e definida. Como homem, se você quer identificar novas potenciais parceiras sexuais, deve sempre prestar muita atenção na forma como a mulher se move e anda, como ela usa os olhos, os lábios, a língua, a voz e as mãos, com que frequência ela cruza e descruza as pernas, entre outros fatores relacionados à linguagem corporal dela. Mulheres que estão interessadas em transar com um homem geralmente oferecem muitos sinais sutis e inconscientes de linguagem corporal.